Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos de viver este dia junto de nossas famílias, de irmos para a igreja e de maneira especial de ouvirmos a Tua palavra neste momento. Envia Teu Espírito Santo, dá-nos fé, esperança, amor. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a Tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, uma vez Martinho Lutero, reformador da igreja, falou que a nossa relação com Deus, muitas vezes, é como um mendigo que está passando muita fome e o rei chega para ele e diz que ele pode pedir qualquer coisa que o rei vai dar, até mesmo metade do seu reino. E o mendigo pede apenas um prato de sopa. É sobre isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 3 da sua carta aos Efésios com uma doxologia, isto é, um canto de louvor ao Deus incomensurável em glória e poder. Ele diz: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Paulo falou nos versículos anteriores que Deus manifesta o seu poder em nós, através da fé que vem pelo agir do Espírito Santo, pelo ouvir da palavra de Deus e que produz o amor de Deus e amor a Deus e às pessoas. Paulo orou para que nós fiquemos cheios de Jesus, do Espírito Santo, da fé, da esperança e do amor. Este Deus, que é tão infinito e grandioso, quer estar presente em nossas vidas e nos ajudar em todas as necessidades, como o rei da história queria dar qualquer coisa ao mendigo. Muitas vezes nós, em vez de ficarmos perto de Deus, pedirmos com fé tudo o que precisamos e confiarmos no cuidado, bênção, proteção e amparo de Deus, queremos nós mesmos resolver os nossos problemas, perdemos o sono à noite e não confiamos neste Deus. Deus não mente. Ele diz que iria cuidar de nós, estar presente em nossas vidas e conduzir os nossos caminhos até chegarmos ao céu. É só confiar nele. É como aquela brincadeira de colocar uma venda nos olhos de alguém e a outra pessoa vai falando e guiando até chegar ao local determinado. Você precisa confiar na voz da outra pessoa e fazer exatamente o que ela diz, senão vai se machucar e cair. A voz de Deus está na palavra de Deus, a Bíblia. Lá está tudo o que precisamos saber para termos sabedoria, para andarmos por este mundo, sermos felizes e chegarmos aos céus. Como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Jesus diz também em João 8, 31 e 32, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Conhecedores do amor de Deus em Cristo e reconhecendo tudo o que Ele fez e faz em nossas vidas, somos animados hoje a darmos glória a Deus sempre. Quando tudo vai bem em nossas vidas,
precisamos e somos animados hoje a orar e a louvar a Deus. E quando tudo vai mal em nossas vidas, somos animados hoje e precisamos orar e louvar a Deus. Fazendo assim, os nossos problemas ficarão menores e teremos mais força e sabedoria para enfrentá-los e vencê-los. Paulo diz que damos glória a Deus de duas maneiras, na igreja e por meio de Cristo. Ele fala: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou, dando-nos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. É Ele que nos religa, reconecta a Deus. Por isso a glória devida a Deus somente pode ser dada através de Jesus Cristo. Como diz 2 Coríntios 5, 17 e 21. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de todos os nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E a glória devida a Deus é dada junto da igreja. Não existe cristão sem igreja. A igreja é a mãe que gera o cristão mediante o batismo e cria o cristão mediante o ouvir da palavra de Deus e o participar da Santa Ceia. É na igreja que nós aprendemos quem é Deus, como Ele nos ama através de Jesus Cristo e como Ele nos salva mediante a fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Estimado irmão e irmã, fiquei aqui pensando. Paulo diz que é para darmos glória, a glória que é devida a Deus, isto é, que Deus não apenas merece, mas exige de nós, porque Ele é Deus. Fomos chamados por Deus das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno, para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E Deus quer que nós o honremos, dando-lhe a glória devida a Ele. Damos glória a Deus quando o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, na meditação da palavra de Deus, na oração, no participar ativamente da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Damos glória a Deus quando servimos com o melhor do nosso tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus que chegou até nós e nos deu vida e salvação, chegue também a todas as pessoas deste mundo. Que pensemos bem hoje, domingo, em tudo isso que Paulo fala para nós e aproveitemos para ir à igreja e fazer aquilo que Paulo nos diz no texto de hoje. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor nos deu o maior presente de nossas vidas, que é a salvação eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. Que nós possamos nos alegrar com a salvação, com a tua presença em nossas vidas. Que nós possamos dar a glória devida ao teu santo nome, vivendo uma vida comprometida e consagrada a ti, a tua palavra, a oração, a igreja. Que falemos a este mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e não há salvação senão pela fé nele. Que a nossa vida toda seja uma vida para honrar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.